Aí a gente toca no ponto pandemia. Pandemia foi um momento diferenciado na vida da senhora que é médica, né? Sim. Foi o pior momento da Foi. profissão, Foi. né? E assim, também tinha... Eu tinha pouco tempo de formada, né? Uhum. Acredito que 2 anos e... Não sei direito, mas mais ou menos isso. E ninguém estava Ninguém acostumado estava com isso. preparado para aquilo, né? Então, assim, eu tinha acabado de vir de uma licença maternidade com um recém-nascido, que nasceu praticamente no início da pandemia. Então, é lógico que eu tinha aquele medo de levar isso para dentro de casa, mas todo mundo precisava trabalhar, né? Eu tinha a minha filha, Júlia, que já entendia e chorava todas as vezes que eu saía de casa para ir trabalhar, com medo de eu morrer, porque ela via na televisão que estava muita gente morrendo, que os médicos estavam morrendo, né? Então, assim, eu tentava explicar para ela, então, que eu ia voltar, mas na cabecinha dela, né, eu estava ali como se fosse um soldado indo para a guerra. Então, e a outra, o medo era de, pela idade, né, de pegar a doença e não sobreviver. Então, assim, a gente passou um período muito, muito triste, porque eu vi paciente morrendo. Eu vi paciente, assim, no final da vida, consciente. Às vezes contando coisas, falando da vida dele, sabe? Assim, achando que vai dar tudo certo, ou muitos achando às vezes também que ia morrer. E isso é muito triste, porque até hoje, assim, a medicina, a gente tem que ter uma cautela, tem que ter um controle, né, um posicionamento de médico, mas muita gente não entende que a gente também é humano. Sim. Então, muitas vezes eu choro. E no período da pandemia, eu tive que ficar afastada uma semana, porque aconteceram algumas coisas assim. Foi uma semana bem pesada, sabe? E depois de um plantão, aconteceu um problema com uma gestante, mas não foi aqui no hospital. Só que me pediram ajuda, eu não pude ajudar. E eu fiquei com isso na cabeça porque era um parto pélvico, que deveria fazer uma cesárea, mas o bebê começou a nascer pélvico. Só que não era aqui do município. Ele chegou a Taiobeiras, mas aí o bebê acabou indo a óbito. Então, assim, juntou pandemia, juntou isso aí, foi muita coisa na minha cabeça. Aí eu tive que ficar afastada uma semana para ver se eu conseguia voltar a trabalhar, porque eu tive que entrar com medicação. Eu não, né? A Adélia. A Adélia teve que entrar com medicação para eu começar a tomar, para ver se eu superava tudo aquilo ali, porque era muita coisa triste. Sem contar que os meus pais, né, moram em Montes Claros. Sua mãe está participando aqui. É Nice? Isso. Continue assim, minha filha, sempre muito dedicada, grande profissional. Obrigada, mãe. Eu fiquei até 11 meses sem vê-los. Então, isso tudo pesa muito pra gente, né? Minha filha foi conhecer meu pai, ela já tinha quase 1 ano de idade. Nossa. Minha mãe, ela conheceu porque veio no meu parto, e logo depois começou a pandemia. Eu falei, não, vocês ficam aí porque eu tava trabalhando, né? E eles ficaram lá e eu aqui. Então, assim, foi um período bem complicado pra gente. Uma carga muito pesada para vocês que querem vir de frente. Sim, e eu acho assim que não só nós, mas todo mundo até hoje carrega muito disso, sabe? Foi um prejuízo muito grande para todo mundo, principalmente psicológico. O número de pessoas que eu encaminho hoje para psicóloga, eu posso dizer que triplicou do que antes da pandemia. Sim. Sem contar que vão vir essas doenças ainda, eu acho que vai vir muito câncer ainda sem diagnóstico, com diagnóstico tardio, porque faltou, né? Nessa época a gente não tinha uma atenção primária de qualidade, porque os atendimentos eram mais urgência e emergência. Assim, todo mundo tinha medo de ir no posto. Até se tivesse realmente doente, tinha medo de ir no posto. Realmente doente, que eu falo assim, né? Mas com sintomas mais graves. E eu cheguei a pegar paciente que já chegou assim, morrendo, porque não queria consultar. Então, foi muito pesado.